É que hoje só vou usar a palavra hoje, amanhã não vou. E como é a última tutela das linhas de ação governativa, como também disse que tenho muitas questões, mas isso não tem problemas. Como referiu o presidente Xi Jinping, que se nós temos problemas, nós vamos resolver. E temos esperança em resolver. Nós temos sempre conseguimos sempre resolver os problemas e sabemos que há muitos problemas, muitas dificuldades na sua tutela. E eu sei que o senhor secretário esforçou-se muito após regressar a Macau, regressou os problemas do metro ligeiro, das infraestruturas, do terminal de Paon, mas nós, deputados, como estamos em debate, nós queremos saber a verdade e queremos que o senhor secretário experimente, por exemplo, o problema dos táxis. Agora só tem 50 táxis, radiotáxis, não é? Não consegue contratar mais trabalhadores. E também a DESAL ajudou as pessoas a encontrarem empregos, os condutores. Parece que os radiotáxis só há 50 em circulação, entre os 100. Mas esses problemas têm que ser resolvidos. E em relação ao que disse ao senhor secretário sobre autocarros brancos parece que não é muito bom, porque os brancos são para a ambulância. Talvez podemos chamar autocarros vermelhos. Agora, se diminuirmos o número de shuttle bus, eu creio que nenhuma das concessionárias vai colaborar. Sim, deputado Lan Xunyu. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a resposta dada pelo secretário. Quando a questão da habitação, o secretário fugiu à questão. Também o chefe do executivo também referiu que como o governo não tem terrenos disponíveis, não há condições para a construção de novos tipos de habitação pública. E quanto nos novos aterros e também nos bairros antigos, podemos também arranjar alguns terrenos para a sua construção, mas o que falta é o planeamento. Portanto, espero que o governo possa ter um planeamento e também pode afetar terrenos nos novos aterros para a construção, para resolver as necessidades habitacionais dos jovens e da camada de assantes. E quanto à atualização de tarefas do autocarros, o senhor secretário referiu que 20% dos apoios financeiros do governo são para os residentes. E mais, quanto ao terminal subterrâneo das portas do cerco, sim, depois da passagem do tufão Ato, a TISAD está empenhado a melhorar as suas condições, mas as gareiras estão dispersadas nas paragens envolventes. Por exemplo, na rua das Portas do Cerco, o governo está a ampliar estas vias, mas há também muitas crianças a viver lá, portanto, durante as horas de pontas, muitas crianças andar para as vias, a faixa rodoviária. Então, acho que o governo pode melhorar este aspecto. Obrigado. A palavra, senhor deputado Lee Chan-yue. Sim, obrigado, senhor presidente. Obrigada pelos esclarecimentos. Quanto ao problema do lixo, então, coloquei a questão de se o governo vai deixar continuar a aumentar o volume de lixo naquele aterro. E o governo disse-nos que vai haver uma zona verde e o aterro pode ser, então, relocalizado naquela zona verde. Mas quais são os planos? Pode adiantar com mais informações sobre esse plano? Ora, quanto ao congestionamento do trânsito, e já vi vários relatórios, estudos, etc.
E acho que os problemas não conseguem ser resolvidos através só de um relatório de estudo. O mais importante é ter bases de dados suficientes para analisar, para resolver o problema do trânsito e do congestionamento do trânsito cá em Macau. Tal como disse o secretário, diz que é importante o plano diretor, porque trata-se de um mesmo plano de orientação, e se houver planos de investigação ou de estudos no futuro, e se houver planos viáveis, será que o governo vai fazer planos viáveis para resolver o congestionamento do trânsito? E quanto às infraestruturas das zonas dos bairros antigos, sabemos que os equipamentos elétricos dos bairros antigos já estão velhos, os equipamentos, os sistemas também. Será que o governo vai adotar planos para renovar esses sistemas? Deputado Lauting, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário. Há pouco o Sr. Secretário respondeu dizendo que se a nossa cidade estiver numa situação estética, temos então lugares de estacionamento suficientes para os veículos. E os dados que o senhor secretário avançou, aliás, também são próximos dos nossos dados. Naturalmente, o senhor secretário deve ter os dados mais atualizados. Os dados que disponho foram tirados da página eletrônica da SAT, incluindo os lugares de estacionamento para motas e automóveis. E depois do tufão de 23 de agosto, não sei quantos veículos foram abatidos. Parece-me que houve uma redução quanto ao número de veículos. Em finais de 2016, o número total de veículos de 11,18 mil. E 2017, terceiro trimestre, lugares de estacionamento, 11,17 mil só para os automóveis. Daí que não são suficientes. E motas, mais de 30 mil. E só que motas registradas são por volta de 130 mil. E nos últimos anos houve um aumento de 63 mil automóveis, com um aumento de 47 mil de parques, perdão. Aumento de automóveis, 63, e lugares de estacionamento, 40 mil. Então, qual é o rácio entre número de automóveis, veículos e lugares de estacionamento que o senhor secretário acha que é razoável e adequado? Deputada Wong Kee-cheng, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário. Sobre o novo tipo de habitação, não sei se vai analisar, há pouco ainda não foi respondido sobre esta questão, e em relação à associação de Yao-Hon, que estão a utilizar aquele espaço, mas em 2015, quando havia 4.000 habitações, aquela altura era para construir habitações econômicas, mas agora está-me a dizer que vamos ter mais frações e depois não vamos mexer nesses terrenos. No entanto, não se pode dizer anteriormente comprometer-se no passado e agora não se faz. Sabemos que em 2036 vai haver mais habitações, mas a população gostaria que saber se em 2019 já vai haver habitações públicas ou não. E há pouco sobre os 20% que vão utilizar os autocarros públicos, mas isso também é pago pelo erário público. No entanto, temos que saber que estes 1.000 milhões, será que é só para os residentes? Não, só para os residentes é que será justo. E em relação aos idosos e os estudantes, o Sr. Secretário disse que vamos depois discutir sobre isso. No entanto, se os idosos quiserem sair nas horas de ponta, é natural, porque vão levar os netos à escola.
E também gostaríamos que os idosos participem nas atividades da sociedade. Agora, não deixamos os idosos levarem os netos para a escola nas horas de ponta. Eu creio que o senhor secretário e os seus colaboradores vão ter que pensar porque é que os idosos têm que sair nas horas de ponta. Por exemplo, as crianças também estão sempre a utilizar o transporte público, até nos fins de semana, vão para as outras atividades. Faça favor de responder, senhor secretário. Obrigado, senhor secretário, senhor deputado, presidente e deputados. Quanto à questão da deputada Lankei, sim, o plano de subsídio ao setor de recolha. Sim, na primeira fase, vamos lançar um plano de apoio financeiro ao setor de recolha. Já elaboramos o projeto e este projeto vai entrar no processo legislativo e prevemos que até o primeiro semestre do próximo ano vamos concluir isto. E este plano pode avisar, reduzir os seus custos e nós também temos planos para aumentar a qualidade do setor de recolha. Por exemplo, através de computadores e telemóveis, podemos lançar um plano de reciclagem. E quanto à questão levantada pelo deputado Lei Jianyu sobre os aterros, tal como disse o senhor secretário, nós vamos aproveitar os aterros, zona E, nós vamos selecionar os materiais de construções para aliviar a pressão nos aterros existentes. Vamos também realizar obras para melhorar as condições de aterros, melhorar as condições de solo e assim podemos a sedimentação e podemos também nós também vamos aproveitar a zona T para selecionar os materiais de construções e através da cooperação regional vamos resolver este problema. E quanto à questão dos serviços meteorológicos, sim, vamos melhorar os trabalhos de alertas e previsões de meteorológicos. Vamos aproveitar a base de 10 minutos para avaliar a velocidade do vento. Nós também vamos rever o grau de tempestade e do vento e vamos também reforçar a cooperação com o interior da China e Hong Kong. Quanto à questão da deputada Wang Qicheng, sim, vamos quanto antes criar instalações para tratamento de resíduos alimentares. E com a sua conclusão, podemos tratar 200 toneladas de resíduos alimentares. Nós também lançamos um plano piloto para recolher ou tratar resíduos alimentares dos restaurantes e também vamos aumentar a capacidade de ITAR e também vamos empenhados em na criação de uma nova ITAR para tratar as águas residuais. Obrigado. Vou dar respostas às questões do senhor deputado Lau Ching, aí senão depois é que vou adiantar com mais dados estatísticos sobre os lugares de estacionamento. Quando digo que os veículos não... se houver 10 mil veículos parados, então temos 10 mil lugares de estacionamento e o lugar de estacionamento é suficiente. Quando digo que são parados, porque agora temos 115 mil veículos, mas agora temos 126 mil lugares de estacionamento. E quando os carros não mexem, entre aspas, então os lugares de estacionamento são suficientes. Mas agora nós nem conseguimos resolver o
problema das motas. Ora, há 70 mil motas, mas agora só temos 120... Ou seja, 70 mil parques, lugares de estacionamento e 120 mil motas. Uma questão que eu não consigo resolver. Quanto às táxis, 100 táxis. Não é 50, mas sim 100 que estão a funcionar, a circular. Ora, com licenças, são 1.600 táxis e no próximo ano vamos lançar mais 200 licenças. Então, no próximo ano são 1.800. Quanto a novos tipos, de habitação. Sim, já fizemos uma consulta e depois o resultado foi 1/3 concorda, 1/3 não concorda e 1/3 não estão indiferentes, mas estão indiferentes. E há outras opiniões já dizem que porque é que o governo não consegue implementar bem as habitações públicas, das económicas e sociais, não conseguem trabalhar bem nessas áreas. Porque é que vai criar, então, novos tipos de habitação? E por isso é que nós deixamos de planear, fazer planos para os novos tipos de habitação. Agora, quanto à percentagem dos 20%, não fizemos nenhum estudo. É só uma previsão. Uma previsão, uma estimativa. Não vou entrar em debate com o senhor deputado, porque de acordo com os dados da SAT, tenho esta informação desta taxa de 20%. Quanto às portas do cerco, que a situação não está muito boa, mas na sexta-feira, na reunião, e já disse que vamos, então, abrir mais zonas perto das portas do cerco para instalar mais paragens provisórias. Agora, quanto às instalações, se não houver energia e água, sim, temos planos. Se não houver energia elétrica, todos já sabem o ponto de situação. Sabemos que a energia elétrica, de onde é que provém? Provém do interior da China. E, na altura, naquele período do tufão, houve um problema com o abastecimento de energia elétrica por parte da China. Quer dizer, na China também não houve energia elétrica, houve suspensão. E depois houve... Agora já, para conseguir resolver esse problema de energia elétrica, então temos que realizar muitas obras viárias. Mas peço, então, a todos para ter em conta isto. E no futuro, na zona da KO, nós também vamos, então, reforçar o abastecimento de energia elétrica, a potência. Agora estamos só a 1/4 de abastecimento. Agora também vamos desenvolver a energia, o gás natural para a produção de energia elétrica. Agora, quanto ao tufão de Hato, houve um grande problema por causa do reservatório da água da Ilha Verde e depois do tufão da Acupit. Então, nós já fizemos as obras para elevar as instalações para não haver problema com as bombas de abastecimento da água. Porque no reservatório da água também há uma estação de abastecimento da água para elevar a localização da estação da água. É que não temos mais espaço para fazer isto e nós queremos aumentar a reserva da quantidade da água, mas se calhar como o tempo é limitado não posso adiantar mais informações. Mas o senhor deputado Lautinha colocou a seguinte questão, perguntou-me, sim, temos mais oportunidades para discutir, porque uma das leis vai ser submetida à Assembleia Legislativa, que é uma lei sobre os parques de estacionamento, sobre os silo-autos.
E também para os lugares de estacionamento dos edifícios privados, segue-se então o diploma 42/89/M. Agora, querem editar isto na proposta? Porque sabemos que agora é 200 metros quadrados por num parque de estacionamento, 200 metros quadrados é para um parque. 110 mil veículos, então perguntou-me se há padrões. Normalmente é uma fração, um lugar, mas depois da chegada da proposta da lei podemos discutir novamente sobre esta questão. Deputado Mathiesen. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. colaboradores, caros colegas. Muito boa noite. Na área de obras públicas e transporte, foi então referido o princípio de racionalização de quadros e simplificação administrativa. Daí que eu queria falar sobre este princípio e discutir com o Sr. Secretário. Quanto a este princípio, o essencial reside no pessoal qualificado. Primeiro, é absorver o pessoal qualificado. Segundo, é elevar a qualidade do pessoal. Em terceiro lugar, é aproveitar e maximizar os recursos humanos. Na área da sua tutela, os trabalhos desenvolvidos no ano, ao longo deste ano, houve muitos trabalhos feitos. E para o ano 2018 estou a prever que o seu secretário e toda a sua equipa vai enfrentar cada vez mais trabalhos, sobretudo construir 5 mecanismos eficazes de longo prazo. Do ponto de vista deste princípio, para a população, não basta resolver o problema da habitação, mas também outras questões também se preocupam a população, como, por exemplo, tufões, tempestades, calamidades, congestionamento, etc. Tudo tem a ver com o seu secretário. Daí que já estou a prever que para o ano o seu secretário vai ter muito trabalho, como, por exemplo, o regime permanente de candidatura para a habitação pública, aumento de paragens de autocarros, lugares de estacionamento, obras relacionadas com as águas marítimas e os 3 anexos do seu relatório da SLAC consta então 89 projetos com um montante superior a 100 milhões. E o seu secretário já referiu que o seu pessoal mantém-se em 3.400. Isto quer dizer que está a cumprir o princípio de racionalização de quadros. Mas agora, com a opção de promover o pessoal de médio e baixo nível. O seu secretário, em relação esta matéria, que ideias ainda tem o seu secretário? Eu queria partilhar as minhas opiniões. A sua área, se pretender então desenvolver tantos trabalhos e que esses trabalhos venham a ser bem-vindos pela população, há que ter em conta o seguinte que eu vou sugerir. Primeiro é criar base de dados, ou seja, e por isso as obras públicas há que então criar uma equipa de especialistas de várias áreas, por exemplo, de construção civil, de concepção, etc. Como temos aí muitas infraestruturas que são obras transfronteiriças, por isso há que então ter em conta os talentos para que possam levar a cabo todas essas tarefas. O seu secretário pode, através da base de talentos já existente em Macau, em absorver pessoal qualificado, quer concurso tirado em Macau ou fora de Macau. Só que o pessoal qualificado também há que ter em conta as necessidades do nosso mercado. Não sei que medidas dispõe o seu secretário por forma a reter os nossos jovens talentos em Macau e prestar serviço à população trabalhando para a função pública. E em relação aos funcionários públicos, há que também promover carreiras profissionais bem defendidas, também oportunidades de formação especializada e técnica para que possam, então, melhor
cumprir as suas funções. Sr. Secretário, em relação a esta matéria, que soluções dispõe o Sr. Secretário por forma a elevar a qualidade do seu pessoal? Em terceiro lugar, tente então aproveitar bem os recursos e também afetar o pessoal qualificado para os postos adequados. Os funcionários públicos são seres humanos, não podem ser super-humanos. Por isso, em relação a determinados trabalhos que requerem alta tecnicidade, pode também aproveitar a aquisição de serviços, ou adjudicando esse trabalho. Em Macau também sei que há muitos talentos, temos associações de especialistas, de docentes e também instituições acadêmicas. Então, pergunto ao Sr. Secretário, será que o governo pode, o Sr. Secretário pode aproveitar os recursos da sociedade cívica para levar a cabo determinados trabalhos? Em geral, em suma, o essencial é criar uma equipa de pessoal qualificada e aproveitar e maximizar os recursos humanos, elevando assim o grau de satisfação da população. Tal como no início da minha intervenção, o essencial é ter uma boa equipa de talentos. Espero uma resposta do Sr. Secretário. Obrigado. Sr. Deputado Chan Hong. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Muito boa tarde a todos. Várias questões. Em primeiro lugar, sobre os transportes. Há pouco já referiu e respondeu a várias questões aos meus colegas, mas eu gostaria de falar sobre o aumento de tarifas dos autocarros, porque os estudantes vão ter que pagar mais em agosto e nos fins de semana, mas vai ter que pensar melhor neste ponto, porque tem os alunos... Os estudantes têm muitas atividades extracurriculares que não sejam de segunda a sexta. E depois eles têm outras atividades para aprender nos fins de semana. E por isso eu creio que a vossa equipa vai ter que pensar melhor sobre isso. E também, há pouco, a deputada Wong Kee-chen também referiu que os idosos vão levar os seus netos à escola. Isso é muito normal. Uma segunda questão sobre também os benefícios das tarifas da autocarros. Os estudantes de Macau que estudam no interior da China, em especial os universitários, desde que sejam residentes de Macau e que estudam no interior da China, atualmente, por razões jurídicas, eles não têm esse benefício das tarifas no interior da China. Então, não sei se é possível alterar um artigo deste diploma para que esses alunos, quando regressarem a Macau, tenham também benefício a essas tarifas. E a Assembleia, de certo, vai apoiar o governo neste trabalho. Uma outra questão sobre o canídromo. O senhor secretário, um secretário referiu que vai haver 4 escolas. Então, gostaria de perguntar, não sei se posso perguntar ao senhor secretário se essas 4 escolas, e no futuro vai haver milhares de alunos naquela zona. Então, depois temos que ver como é que é o trânsito naquela zona, planear melhor esta matéria para disponibilizar um melhor ambiente aos estudantes. Senão, vamos ter novamente um ponto negro em relação ao trânsito rodoviário naquela zona. E de seguida, anteriormente já debrucei essa questão com o senhor secretário sobre a ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau, de que através da zona A e da ilha artificial e através da zona A vai ter uma interligação
a zona da Pérola do Oriente. E então, depois como é que vamos melhorar o trânsito rodoviário daquela zona? É que agora já aquela zona já está muito congestionada. E se vier mais trânsito para aquela zona, isso vai agravar a situação. E há pouco já vi alguns apps, mas não vi nenhum planeamento sobre isso. É que a Pontong Zhuhai Macau já vai entrar em funcionamento no próximo ano, mas agora ainda não temos nenhum planeamento sobre esta matéria. Uma outra questão sobre o estacionamento nas portas, o terminal de autocarro das portas de cerco. O Sr. Secretário disse que vai acelerar nos trabalhos, no entanto, mesmo assim vai necessitar mais de um ano. E anteriormente, mais concretamente em setembro, nós dialogamos com a DESAD e interpelei por escrito a DESAD para que um terreno não aproveitado fosse utilizado para a paragem de autocarro. E o governo nos referiu há dias que a Rua dos Corais vai ser como uma paragem de autocarro provisório. E então gostaria que esta paragem provisória, como vai ser planeada, quando é que vai entrar em funcionamento, se aqui nessa paragem provisória vai ser de 6 meses e a paragem, a terminal de Portas de Cerco vai só finalizar daqui a 1 ano e meio, não sei se é possível acelerar ainda mais na construção desta paragem provisória. Há pouco, alguns colegas falaram sobre um trânsito inteligente, nomeadamente os semáforos. Nós, ao conduzirmos na rua, achamos que muitos semáforos parecem que não estão bem instalados. Por exemplo, na Horta e Costa, naquele viaduto, quando nós descemos o viaduto, os semáforos, muito depressamente, após o semáforo, temos uma passadeira. E quando os peões passam na passadeira, as viaturas não conseguem passar com fluidez. E eu penso que aqui essa instalação de passadeira e semáforo não é uma instalação muito científica e gostaria que os serviços competentes pudessem melhorar essas situações. Numa regra geral, o trânsito de Macau tem que ser planeado de uma forma global, porque quando se mexe numa via, vai afetar todas as outras vias. E em relação a outra questão, sobre o pagamento do uso de sacos de plásticos, a DSPA parece que já fez estudos de que Macau existem anualmente 450 milhões. E anteriormente já se efetuou uma consulta de que vai ser pago os sacos de plástico. Não sei como é que é agora, se já entrou em finais de processo legislativo ou não, e quando é que isso vai implementar este pagamento de uma tarifa para os sacos de plástico. Eu creio que o senhor secretário também é muito ambientalista, por isso espero que acelere também o trabalho nessa matéria. Talvez daqui a pouco ainda vou apresentar outras questões. Muito obrigada. Deputada Legenha, obrigado, senhor presidente, senhor secretário e dos seus colaboradores. O senhor secretário e a sua equipe, nos últimos anos, já fizeram obras de metro ligeiro, de terminal de Pak-on e novos aterros. Sim, os volumes de trabalho são grandes. Quando se houver problema com a concepção de planos, acho que o mais importante é rever os mecanismos, porque
depois da conclusão das obras, há também a questão da gestão e operação. Por exemplo, a linha da Taipa custa 3.800 milhões de patacas. E também o Hospital das Ilhas também não há um orçamento. E também a Biblioteca Central também não há um orçamento. Por exemplo, quanto às instalações de prevenção de inundações ou catástrofes, se a sua concepção satisfaz as necessidades da sociedade, porque o governo tem que construir mais escritórios para não pagar rendas elevadas. E no futuro, qual é o planeamento? Portanto, gostaria de ouvir o senhor secretário de que planos ou medidas dispõe para estas instalações. Por exemplo, a sua necessidade, o orçamento, qual é o orçamento, porque senão estas obras vão passar de um elefante branco. Portanto, é necessário criar mecanismos. E quanto à fiscalização da qualidade das obras, se calhar isto não tem a ver com a legislação, mas se houver mecanismo para a sua fiscalização, ou, por exemplo, a qualidade da habitação pública, de que mecanismos dispõe o secretário para a sua fiscalização? E mais, quanto à questão de avançar com o projeto, grande projeto em vez de pequenos, no meados deste ano, o governo disse, o secretário disse que vai decidir se avançar ou não os projetos pequenos. Eu também gostava de ouvir o secretário quanto à sua opinião sobre este relatório, porque não há avaliação quanto à necessidade dos jovens que pretendem criar uma família. Acho que aquela afirmação do secretário está muito aquém das necessidades, da expectativa da sociedade. Como o secretário acha que é melhor avançar com o projeto de Wailong, porque as obras de Wailong e da Zona A também não vão ser concluídos dentro de 3 ou 4 anos. Porque aqueles projetos temos ainda a aguardar o resultado dos estudos e também na Toca Lambau. Por exemplo, o governo já distribuiu 30 mil requerimentos e se a habitação social já pode satisfazer as necessidades, então podemos ajustar a proporção entre a habitação econômica e social. Portanto, devemos resolver esta questão. E quanto aos terrenos, o governo também disse que vai acompanhar os terrenos e até setembro já recuperamos. Já emitimos 57 despachos e recuperamos 490 metros quadrados de terrenos. E queria também perguntar o projeto de parque temático de oceano. Estes projetos, em 2008, o governo disse que o prazo de aproveitamento já passou. E em janeiro deste ano, o secretário disse que estava a proceder aos procedimentos. E o governo pode ou não atualizar informações sobre a reversão de terrenos. E quanto ao trânsito, eu também encontrei o senhor secretário nos autocarros. Acho que o secretário sabe a importância dos autocarros para a população. Então, através do aumento de tarifas para controlar o número de veículos, mas a sociedade está muito atenta a esta questão de aumento de tarifas. Mas se o secretário já considerou que através da bonificação de tarifas dos transportes
públicos pode ajudar a camada de paz e, portanto, na política dos transportes públicos tem que implementar isto e para incentivar as deslocações de autocarros e reduzir o uso de veículos. E quanto à fusão de shuttle bus de 6 operadoras, sim, já vemos o plano geral de turismo. Nas horas de pontas há excesso de shuttle bus dos casinos. Portanto, podemos também estudar isto. Porque isto não só tem a ver com o número de autocarros, e também tem a ver com a sua utilização. E quanto às tarifas de autossilos, podemos ajustar as tarifas consoante a hora de utilização, ou seja, através de aumento ou a diminuição das tarifas, nós podemos ajustar o volume de veículos. E mais uma coisa, quanto à Praça Vereira Amaral, o seu reordenamento. Porque esta Praça Vereira Amaral também é um centro intermodal de transporte muito importante, porque nas horas de pontas há muitas filas de espera e há congestionamento de autocarros, e o DISA também disse que vai fazer reordenamento desta praça e também melhorar o ambiente de espera. E quanto à questão da proteção ambiental, por exemplo, o tratamento da água residual e de resíduos sólidos são um problema alvo de atenção da sociedade, mas quanto à construção ou a ampliação das idades, e também a estação de água de Guluane também não tem capacidade suficiente para tratamento. Portanto, há problema nestas estações. Como é que nós podemos melhor fazer os trabalhos neste âmbito? Espero que o secretário pode prestar esclarecimento sobre isto. Obrigado. Sim, tem a palavra o secretário Ho Yuan-sang. Sim. Vou falar em primeiro lugar da questão da habitação, da oferta da habitação pública. É que o chefe executivo disse-nos o seguinte: se deve ou não aproveitar os terrenos pequenos que já reúnem condições para a construção de habitação pública. E o governo, na altura, disse-nos que está numa posição aberta, e no debate da área das finanças, o senhor secretário disse que há que também ter um número de oferta contínua para resolver o problema. E sabemos que já há habitações públicas em construção, mas não sabemos até o momento se alguma empresa tem ou não reservado um número nas suas mãos, do número de frações nas suas mãos. E assim transforma o mercado da habitação, o mercado de imóveis no direito privado para especulação. É que sim, o senhor secretário disse-nos que mais vale a pena avançar com o desenvolvimento dos terrenos com os grandes terrenos e com as grandes obras. Mas a população está desiludida porque parece-me que esqueceu-se das necessidades reais da nossa população. É que ainda me lembro, as obras de Weilong e as obras de Venceslau Moraes também estão abrangidas nos seus planos de curto e médio prazo. E as obras de Weilong prevê a sua conclusão, as obras, em 2018. E quanto à estação de abastecimento de energia elétrica, então, o projeto também vai estar concluído em 2019. Agora, o que quer dizer oferta a curto e médio prazo? O que significa isto? E quais são os planos? 3 anos, não há oferta. E depois a estação de energia elétrica, nada.
Então, senhor secretário, faça favor de explicar à nossa população os 2 lotes de terrenos de grande dimensão. Quando é que vão ser construídas as habitações públicas nesses 2 terrenos? E quanto aos planos e calendarização, será que consegue já avançar com essas informações, com os planos e calendarização? Por que é que não fez os projetos e planos? Por falta de recursos humanos? Pensou em contratar empresas para trabalhar sobre esta matéria? Sim, porque já passaram 5 anos. Será que a população tem que parar de casar, de contrair matrimónio e de ter filhos? E quanto ao plano geral para as Portas do Cerco e terminal de autocarros das Portas do Cerco, sim, o senhor secretário já avançou com algumas informações que vai realizar obras de aperfeiçoamento do terminal e a equipa de trabalho também já entregou um projeto, uma proposta ao senhor secretário. E vai então na Rua dos Corais também vai haver um terreno de 260 metros quadrados na Rua dos Corais para ser aproveitado muito em breve. Agora, na zona das Portas do Cerco, a oeste das Portas do Cerco, há um terreno suficiente para a criação de um terminal. Mais ou menos que consegue aproveitar, aliviar 50% das carreiras. Agora, com a triagem e com as paragens provisórias. Porque para além... Então, na zona oeste das Portas do Cerco, o que é que pensa fazer naquela zona? Ora, quanto ao projeto da alteração do projeto do terminal de autocarros das Portas do Cerco, então gostaria de saber quais são as alterações e qual é a opinião do senhor secretário sobre isto. Ora, uma outra questão que tem a ver com as licenças, mas sem licenças. Sim, muitos cidadãos, muitos residentes disseram que já houve melhorias, mas as expectativas ainda estão, mas os resultados ainda estão muito aquém das expectativas da nossa população. Agora, será que o governo consegue avançar com alguns dados, com algumas informações sobre o funcionamento dos táxis, com radiotáxis, a percentagem dos telefonemas, a recolha, a distribuição e depois a circulação sem barreiras dos táxis? Porque muitas vezes quando telefono para o centro de táxis não consigo, mesmo às 5 ou às 6 da manhã, e não consigo arranjar nenhum táxi. Mas quais são as razões? Não sei. E para a SLAG de 2008 já sabemos que vai haver mais 100 táxis pretos. Isto é para táxis especiais, digo. Agora, para aliviar ou resolver o problema dos táxis. Se calhar que isto consegue acompanhar a evolução do tempo, é que, segundo o Conselho de Consumidores de Hong Kong, segundo um relatório, diz quais são as medidas para uma boa gestão das redes dos táxis, para combater os problemas e irregularidades dos táxis, por exemplo, o abuso das tarifas, etc. E já recebemos várias queixas dos residentes e a perguntar se é possível ou não legalizar táxis online, os serviços de táxis online, porque isto já não é necessário aumentar o número de táxis, nem aumentar recursos humanos, nem vai aumentar a pressão das nossas vias rodoviárias. Será que o senhor secretário vai pensar sobre isto e repensar ou refletir sobre esses assuntos por forma em prol da melhoria das deslocações da nossa população? Quanto aos serviços meteorológicos, já houve um relatório final e o relatório já foi divulgado há 2 meses e já sabemos que já há um novo diretor e já sabemos que, não sei se quanto à gestão interna daquele serviço já foi melhorado e quanto aos equipamentos, a partilha de informações, se há ou não mecanismos de partilha de informações
E quanto a uma questão de inundações, por exemplo, depois do tufão Ato, sabemos que há muitos problemas com o Porto Interior. Agora, podemos ver, daqui a meio ano, por exemplo, vem já a época das monções, dos tufões. Será que neste período de tempo, o que é que vai, então, de que medidas, de que planos é que o governo vai adoptar? Ora, quanto às zonas antigas, os bairros antigos de Coluan, sabemos que antes ou depois do tufão Ato ou antes do tufão Ato também houve muitos problemas. Quais são os planos que vai adoptar o governo? Deputado Chamaca, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa tarde. Eu tenho umas questões que queria poderá abordar com o Sr. Secretário. Estou a ver que existe uma rede cadastral e vão ser os dados atualizados que se prendem com a gestão dos solos, etc. Mas, para mim, acho que para os particulares, esses dados são também contributivos. Muitos terrenos antigos, de fato, existem sobreposição de registro. Não sei se o Sr. Secretário conhece esta situação. Quando os proprietários, há anos remotos, já têm um terreno e depois utilizou números diferentes para o registro, ou seja, houve 2 registros. Na altura, normalmente, tem uma casa que é a superestrutura e depois verifica-se que, afinal, tem um outro registro. Só que quando um particular vai perceber, não consegue encontrar esses dados. Quando um promotor pretende desenvolver este terreno, então o governo vai avisar ao promotor que existe a situação. Então, eu queria perguntar ao Sr. Secretário se há ou não informações mais detalhadas, sobretudo para os casos muito antigos, com diferentes proprietários, mas em relação ao mesmo terreno. Em relação a esse tipo de terreno, para atualizar os dados constantes da rede cadastral, então, como é que um particular consegue aceder a esses dados para evitar que o particular, depois da aquisição, é que venha descobrir esta situação? Por outro lado, é capaz que tem de passar por muitos procedimentos para ter o problema resolvido. E o desenvolvimento, naturalmente, vai se atrasar. O seu secretário consta do seu relatório uma parte sobre a rede de informação cadastral. Espero que o seu secretário possa, então, trabalhar mais para incluir mais informações, sobretudo aquela situação que acabei de referir. Vai ou não o governo notificar os interessados que existe esta situação e os interessados devem, então, corrigir esta situação? Aliás, é um problema herdado da história. Uma outra questão que tem a ver com as águas marítimas. Há 2 anos, o governo central deu apoio à RAEM e deu-nos 85 quilômetros quadrados de águas marítimas, mas para a nossa jurisdição. E muito em breve já vão completar os 2 anos. E, aliás, esta área marítima, como é que se deve fazer a gestão? Parece-me que vai haver uma lei de gestão das águas territoriais. Afinal, como é que vamos gerir e esta área marítima vai ser aproveitada para que finalidade? Porque esta área foi nos dotada pelo governo central, mas não deu-nos para não ser aproveitada esta área. E o governo central deu-nos para que esta área venha a ser aproveitada para apoiar e contribuir para o desenvolvimento da RAEM. Daí, qual é o vosso planeamento em relação às águas territoriais de Macau? Uma terceira questão que tem a ver com o Centro de Arbitragem Predial. Este Centro de Arbitragem já foi criado
se não estou em erro, até a data não houve nenhum caso, a não ser do Conselho dos Consumidores. Este Conselho, tal como os outros da arbitragem, também não houve nenhum caso. E na altura da criação do tal Conselho, não me lembro que, porque eu apresentei as minhas opiniões por escrito, creio, para o Instituto de Habitação. Se a arbitragem não for obrigatória, eu creio que ninguém pretende aceder a um processo desse. Já desde a sua criação até a data, já passaram 6 anos e nunca houve um caso. E porque a administração do edifício sempre houve uma concorrência com as empresas de administração, ou seja, o condomínio do edifício. Por exemplo, se eu fosse uma empresa da administração e se tiver já uma administração constituída, então vou continuar minha apuração no tribunal. Só que isto é verdade, porque 6 anos já passaram, nunca houve um caso a ser tratado neste centro de arbitragem. Provavelmente o dado que eu tenho não é mais atualizado, pode ter já um caso até o momento, mas, ora, se nesta situação, que pensa o seu secretário? Será que este centro pode continuar a funcionar? Ou, provavelmente, se conseguir surtir os efeitos, pode, então, reduzir os encargos do tribunal. Será que é possível expandir o âmbito deste centro de arbitragem? Senhor Secretário, faça favor. Senhor Presidente, senhores deputados. Deputado Mathiesen, concordo consigo, mas eu creio que todos sabem, muitas das vezes, quando queremos contratar pessoal, mas temos que passar pelo recrutamento central e depois isso demora muito tempo. Sabem que numa carreira geral, técnico superior, engenheiros, técnico superior da área jurídica, todos têm que passar pelo recrutamento central. Recrutamento centralizado. E todas as carreiras gerais têm que seguir o recrutamento centralizado. E depois, o diretor diz-me que quer 200 trabalhadores. E eu pergunto se é possível contratar 200 trabalhadores. E depois demora-se muito seguir todo aquele processo descentralizado. E às vezes nem sempre o pessoal que nos apresenta serve para o lugar. E eu concordo que haja mais formações. E agora há 2 tipos de formação. Um é uma formação geral dos funcionários públicos. Depois é uma formação profissionalizada. Portanto, os funcionários públicos de geral é uma formação efetuada por outros serviços públicos. Os meus colegas vão. Algumas formações são obrigatórias, outras não. Eu, quando não era secretário, também fui a essas ações de formação. E, em termos de formação profissional, também concordo. Regra geral, todo mundo concorda com isso. Em relação à adjudicação dos trabalhos, nós temos feito esse trabalho até muito. Eu, na minha opinião, eu até acho que estamos a adjudicar demais. Por quê? Atualmente, os trabalhos adjudicados de forma muito extrema. Tudo é adjudicado. E, por isso, os serviços públicos não é preciso, não se faz estudos nenhum. É tudo adjudicado. Se me perguntarem, eu acho que já estamos a fazer demais. Este é o meu ponto de vista. Por exemplo, nos anos 80, quando trabalhava nas obras públicas, a concepção dos pequenos e médios edifícios, somos nós que fazemos o estudo. Mas só os grandes edifícios é que são adjudicados. Agora, é tudo adjudicado. Todos os estudos são adjudicados.
por exemplo, as consultas. As consultas também são feitas por outras empresas e o relatório também. Se me perguntarem, eu acho que as justificações até são demais. Eu já respondi de forma curta, mas já respondi ao deputado Mathiesen. Sobre a questão de Chanhong, eu já falei sobre muito de autocarros. Eu tenho sempre medo que não tenho tempo suficiente, mas gostaria de salientar que agora o que eu tenho não é uma decisão. Nós ainda podemos discutir e a Assembleia já aprovou o debate sobre as tarifas de autocarros e por isso ainda podemos discutir tudo sobre os estudantes, sobre os idosos, as tarifas deles. E em relação ao canídromo, há pouco já respondi. Atualmente ainda não é tempo oportuno para falar sobre isto. Porque depois a decisão final não for aquilo que eu estou a dizer agora, estou agora a criar falsas expectativas. E depois, no final, se for aprovado, nós podemos falar sobre isso. Agora, ainda não. E em relação ao aterro, quando foi fazer um planeamento aterro, os serviços públicos, se todos os serviços querem os seus escritórios lá, o aterro A não ficava sem o aterro A. E sobre em relação ao trânsito na zona da Pérola do Oriente, nós sabemos que Macau tem a sua área muito pequena e por isso temos os problemas do trânsito. É como se fosse um T2. Não podemos meter cada vez mais pessoas dentro de um T2. E o que é que eu ainda não falei sobre a ponte Zhuhai com Macau? No princípio, nós tínhamos previsto, no início, vai ter menos viaturas a passar essa ponte. Há pouco também falou-se sobre um plano de concepção e as obras públicas vai abrir um concurso público em relação à concepção de paragem de autocarro das portas de cerco. No princípio, que é uma possível que as forças, o TIP não estivesse lá, ou também o campo de operários não estivesse lá. Mas isso não é possível. E agora vamos fazer um plano de que a UTIP esteja lá e o campo de operários estejam lá e depois vamos fazer essa concepção para a paragem de autocarros a paragem de autocarros portas de cerco. E depois sobre os sacos de plástico, o diretor vai falar sobre isso. Em relação à deputada Lei Cheng-yi, eu concordo com as suas palavras no princípio. Por quê? A nossa tutela, nós construímos, fazemos obras. E tenho as suas preocupações. Nós, depois de construir tantos edifícios, depois, qual é o valor da gestão disso tudo? Eu, como cidadão, tenho a mesma preocupação. Veja o meu anexo. Tenho obras de mais de 100 milhões. Depois temos que comprar computadores, viaturas. Depois precisamos de muito dinheiro para gerir tudo isso. No entanto, a minha tutela é para fazer obras. E em relação à qualidade das habitações públicas, já comprometi de que vou à sua comissão de acompanhamento para dar seguimento aos trabalhos. Mas, claro que vamos ter desenvolvimentos, mas, claro, eu não vou enganar ninguém. Há certos pontos que eu não consigo fazer, porque atualmente a fiscalização temos 6 a 10 trabalhadores para fazer fiscalização. Não posso ter uma fiscalização de um edifício de 30 andares.
Mas vamos conversar detalhadamente na sua comissão de acompanhamento. E em relação às necessidades da habitação pública, de facto, não sei se naquela altura houve um erro. Nós não temos de que a zona A só se faz metade de habitações públicas. De facto, ainda devo algo adotado a Hoyansan, mas em primeiro temos 8 lotes de terrenos, depois temos uma segunda fase, uma terceira fase. Agora não tenho uma calendarização, mas, deputado Hoyansan, não vamos parar nesse trabalho. Claro que a deputada Leite se perguntou se eu estou satisfeito. Não, ainda não posso responder, mas depois podemos discutir ainda melhor na sua comissão de acompanhamento. Em relação aos terrenos, agradeço a sua pergunta. Agora, já declaramos 57 terrenos caducados e são cerca de 470 mil metros quadrados. 80% têm os casos no tribunal, mas estamos a seguir a nossa calendarização para despejar os concessionários. Nós vamos seguir toda essa calendarização e, por isso, não sei quem é que me fez uma pergunta, em Paon já tenho um terreno, e dos Novos Chateiros também. No Porto Exterior, perdão, onde temos um armazém e depois de construir, o governo já não precisa de arrendar um armazém. E em relação ao Porto Exterior, estamos a fazer uma concepção e depois as finanças vão decidir qual é o serviço público a utilizar esse edifício comercial. Deputada Leitini também perguntou sobre autocarros. Eu já falei muito sobre autocarros, mas depois podemos falar ainda melhor na comissão de acompanhamento. E em relação à Praça Ferreira da Moral, o senhor diretor também vai falar sobre isso. E sobre a cooperação regional, também os diretores vão responder sobre a questão. Em relação à questão da Hoyansan, eu sou responsável pela habitação pública. Não sou da área de imobiliário. Mas posso dizer uma coisa. Em 2015, 2016 e no terceiro trimestre de 2017, existem já emitimos 8.600 licenças de utilização para edifícios particulares. E atualmente estão-se a construir cerca de 11.000 frações privadas, perdão. Está tudo no nosso site. Agora, já falei muito sobre os terrenos grandes, os terrenos pequenos, mas eu penso que, deputado Hoyansan, não vamos parar a trabalhar para a zona A dos Novos Chateiros. E em relação ao Wailon também, são terrenos de grande dimensão. Se a sociedade não estivesse tanto preocupada com o edifício Wailon, nós já estávamos a construir. Mas se na zona A houver 28 mil e com as frações da Avenida Wailon e também com o terreno da SEM, em Venceslas Moraes, temos muitas habitações públicas. Mas eu sei que a curto prazo não temos habitações públicas. Não é possível que o terminal de Porto Cerco, enquanto há obras, utiliza-se ao mesmo tempo. É muito perigoso. E sobre as táxis, se vocês sugerirem alguma coisa, vamos pôr tudo no nosso site. E em relação aos táxis, eu creio que não é preciso muitos meses, já no próximo ano vamos falar sobre a lei
o regulamento do transporte de passageiros em automóveis ligeiros ou aluguer ou táxis. No próximo ano, em princípio, a proposta de lei vai chegar à Assembleia Legislativa. Vamos discutir artigo a artigo sobre todo esse regulamento. Sobre o relatório do CCAC em relação aos serviços meteorológicos, atualmente já temos muitas comunicações sociais e não sei se posso falar ainda mais. Talvez vou passar a palavra daqui ao diretor para que ele falasse, para falar a cooperação com o interior da China, com Hong Kong. E em relação às inundações, nós, tanto em Kuluan, no Porto Exterior, já temos plano para concepção, mas não tenham grandes expectativas, porque os assessores dessa área já nos disseram que só em 10 anos haverá um grande tufão. Agora, não. 20 em 20 anos é que poderá ter um grande tufão que nos vai afetar assim tanto. É que isso não foi dito por mim, mas sim especialistas. E por isso, no Porto Exterior, eu gostaria que isso fosse para uma previsão de 30, 40 anos que nos não afetasse. Não há condições para fazer. São os especialistas. Só se pode defender-nos cerca de 20 anos. Obrigado, senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados. Quanto à questão de cobrança de taxas sobre o uso de saco de plástico, sim, já lançamos uma consulta pública e a sociedade também concorda com esta medida. E no próximo ano, esta proposta vai entrar no processo legislativo. E quanto ao tratamento de água residual, a Idara da Península de Macau, nós, por um lado, vamos aumentar a capacidade da Idara e, por outro lado, vamos acelerar a construção da Idara no sul dos aterros da ilha artificial. E quanto à Idara de Kuluan, a sua capacidade é 130 mil metros cúbicos por dia, mas devido a águas residuais de estaleiros, então vamos, em colaboração com outros serviços, vamos reforçar a fiscalização aos estaleiros. Quanto aos veículos abatidos, sim, também disse a deputado Lei Jianyu sobre os planos a curto, médio e longo prazo sobre os aterros. Atualmente, no aterro de resíduos de materiais de construção, o volume de resíduos, ou seja, verifica-se uma redução de 30% neste ano. E assim podemos aliviar a pressão dos aterros. E quanto redução de resíduos de fontes, ou seja, vamos proceder à elaboração do regulamento administrativo sobre a gestão de resíduos de construções. E quanto à questão sobre os serviços meteorológicos, sim, estamos a reforçar a gestão interna e também do pessoal do nosso serviço. E quanto aos alertas e previsões meteorológicas, vamos também reforçar o pessoal, recursos humanos. E quanto às instalações, sim, prestamos também muita importância ou atenção a estes equipamentos. E também, através de UPS, também instalações complementares de energias elétricas para assegurar o funcionamento dos serviços meteorológicos durante os tufões. Sim, desculpa, esqueci-me de
responder algumas questões. Quanto ao duplo registro, acho que a maior parte dos problemas pode ser resolvidos por nós, porque eu acho que os terrenos novos não há problema, porque antigamente, quando se fazia registro, então tinha que ter agora tem que ter informações sobre a localização geográfica, se fica a oeste, a norte, a sul, etc. Ora, quanto às áreas marítimas de 85 km², já vos disse que o mais importante é a elaboração do plano diretor. E também não é este trabalho de coordenação não é da minha tutela, mas sim de uma outra tutela. E quanto ao centro de arbitragem, acho que se estiverem interessados sobre isto, quanto à arbitragem, tenho outro ponto de vista. Não incentivo para a resolução dos problemas através da arbitragem, porque há muitas ações. E as ações, quando chegam às minhas mãos, não aceito. Não concordo. Eu, se calhar, não sei se tenho tempo. Obrigado, Sr. Secretário. Quanto à questão da deputada sobre o terminal, aquela locação a oeste, a situação é caótica e um pouco complicada. Temos que então resolver os problemas mais urgentes e vamos então aproveitar aquele terreno da Rua dos Corrais para resolver o problema do terminal dos autocarros. E em relação aos semáforos, temos 130 por volta, conjunto de semáforos. E vamos então trabalhar primeiramente na zona do norte, introduzindo obras de optimização. Obrigado. Deputado Ma Chi-seng. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário. Obrigado às respostas do Sr. Secretário. Há pouco o Sr. Secretário referiu sobre a dificuldade em contratar uma pessoa e mais difícil será contratar uma pessoa adequada ao posto. Mas, então, como é que vai manter os talentos que já existem na sua tutela? Como é que vai mantê-los? Então, gostaria de perguntar se o Secretário tem alguma situação para resolver esta situação. Eu sei que o secretário tem muitos afazeres, tem que formar os seus trabalhadores. Então, como equilibrar o tempo todo? Será que o senhor secretário tem pessoal suficiente para fazer todo esse trabalho? Deputado Chan Hong. Obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço a resposta do secretário. Acho que as minhas questões não têm a ver com assunto secreto. Portanto, quanto às bonificações de tarifas aos estudantes, espero que o governo, o secretário pode me dar uma resposta. E quanto à zona de Bérolas horizontal, com a entrada em funcionamento de Ponte Anconjo Macau, acho que não há muitos veículos, mas temos de ter uma visão de longo prazo. Sim, a explicação do secretário é muito interessante. Se calhar, sim, podemos construir sobre a loja para caber mais pessoas. Portanto, acho que o governo também deve ter um planeamento, porque senão vai haver problema depois de entrada em funcionamento da ponte. Mas o diretor também já disse sobre a questão da legislação sobre a cobrança de taxas sobre o uso de saco de plástico. O governo promove a redução de resíduos a partir da fonte. Acho que a cobrança de taxas é apenas o primeiro passo, mas como que o governo vai promover redução de resíduos a partir de fontes, se calhar aplicar o princípio de poluidor-pagador ou outras medidas. Não sei se há ou não estudos sobre esta matéria. E quanto aos ateros,
Sim, o diretor também já disse que este ano já houve uma redução, mas de longo prazo, de que planos dispõe? Falar, senhora deputada Lei Cheng-Ye, quanto à fiscalização das obras. Não sei se o senhor secretário vai dar resposta sobre esta questão. Eu percebo que há falta de recursos humanos e depois é difícil fiscalizar todas as obras públicas. Mas agora acho que ainda há empresas de fiscalização que estão a funcionar, não é? Sim, claro que também não estou a pedir ao secretário para mobilizar por cada piso, por um andar, um pessoal, um trabalhador. Só peço ao senhor secretário para pensar sobre as medidas para o reforço da fiscalização. Reforço da fiscalização e aumento da assunção da responsabilidade por parte, por exemplo, das empresas de fiscalização para resolver o problema da má qualidade das obras. Ora, quanto ao parque temático, depois de um trabalho de um atraso de 11 meses, o que é que pensa fazer? Ora, tem o terminal de autocarros das portas do circo, é muito importante. Pensa o governo no futuro, por exemplo, depois de 2 anos, vai introduzir os 24 carreiras novamente no terminal de autocarros, depois das obras? Porque sabemos que o governo está a fazer uma rede viária, a aperfeiçoar a rede viária de toda a zona das portas do cerco. Será que no futuro, com as novas redes viárias, o governo vai continuar a introduzir, a permitir a circulação de 24 carreiras no terminal de autocarros? Ou vai então fazer a triagem, entre aspas, dessas carreiras, por forma a aliviar a pressão daquele terminal? Porque o mais importante é, através da rede viária das zonas circunvizinhas circundantes, para aliviar a pressão do terminal de autocarros. Agora, quanto à Praça do Ferreira do Amaral, também tem um terminal. Agora, qual vai ser os planos a desenvolver nessa praça? Deputada Royalson, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário. Desde sempre, quer o Secretário, quer o Lino Leão, quer o Sr. Secretário, quer inclusivamente o chefe executivo, pretendem então resolver as necessidades urgentes da população. Eu espero que esta mensagem é bem deixada aqui. Os edifícios do mercado privado, de um modo geral, a população não reúne condições para as adquirir porque já excedeu a sua capacidade aquisitiva. Em relação aos autocarros, ultimamente um grupo de estudos avançou também com uma solução. Avançar em primeiro lugar com as partes mais difíceis e depois resolver os problemas mais fáceis. Então, será que há ou não outro tipo de taxas que possamos pensar por forma a resolver as dificuldades de apanhar transporte em Macau? Eu espero ouvir mais alguma informação por parte do Sr. Secretário. Por outro lado, na altura, o Sr. Secretário deixou uma promessa em relação ao depósito de combustíveis, no sentido de encontrar uma nova localização para o atual depósito de combustíveis. E também um centro a ser criado na rua da Praia do Manduco. Mas só que o respectivo estaleiro da obra não se verificam qualquer obra em curso. Pararam as obras, simplesmente. O que é que aconteceu com este estaleiro? E quanto à triagem, entre aspas, dos autocarros, como o bairro comunitário da Ilha Verde, houve inundação e lá também existe... Deputado Chan Wah-keung. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário. Sobre duplo registro, claro que é dos terrenos antigos. Não sei se é que atualmente as pessoas têm que retirar muitas informações, é que consegue chegar a esse duplo registro. Não sei se é possível na rede de informação cadastral da DSCC possa disponibilizar essa informação ou avisar o interessado para resolver esta situação. Eu espero que
não sei se é possível fazer esse trabalho junto do DSCC. É que as pessoas vão querer os documentos, não conseguem, mas depois quem consegue os documentos todos é o Ministério Público. E então espero que isso possa ser resolvido. Em relação ao centro de arbitragem, se não, o Sr. Secretário não apoia esse mecanismo, e se nós não alargarmos o âmbito da abrangência do centro de arbitragem, então como é que será no futuro? Não sei se nós poderemos ainda dialogar sobre esta questão. Faça a favor de responder, Sr. Secretário. Sim, Sr. Secretário. Porque tem 10 minutos para responder e depois tem também mais dezenas de minutos ou até 8 horas para responder. Sim, porque os deputados colocaram muitas questões só devido ao tempo, se calhar não conseguir responder a todos. Agora vou passar a palavra à DSC para dar explicações. Obrigado, Sr. Secretário. Quanto à questão do deputado Chan Wah-keung sobre duplo registro, se calhar há duas situações. A primeira tem a ver com a pesquisa do proprietário, tendo em conta o Código de Registro Predial. Ao fazer um registro, segundo aquele código, há que apresentar planta de cadastro. E assim não vai surgir o duplo registro. E a segunda situação tem a ver com, sim, nós descobrimos estas questões e nós também chegamos a verificar a situação de duplo registro sobre terrenos. E neste caso vamos emitir um ofício ao conservatório e depois também emitimos um ofício aos proprietários, tendo em conta os dispostos no Código Civil e também Código de Registro Predial. E também emitimos um ofício às obras públicas. Sim, se calhar há também alguns terrenos que nós chegamos a fazer uma investigação, mas no passado também descobrimos estes casos e nós também tomamos a iniciativa de resolver isto. E sim, quando surgir o caso de duplo registro, vamos, através de negociação, vamos ver se houver um registro errado. Se não conseguimos resolver o caso, então vamos pedir ao proprietário para, através de uma ação judicial, para resolver o assunto. E sim, nós também vamos fazer uma pesquisa sobre os terrenos antigos e vamos também tomar a iniciativa de resolver questões com os terrenos antigos, porque este não é um problema fácil de resolver. Porque isto também tem a ver com a história, mas vamos também aperfeiçoar os nossos trabalhos. Obrigado. Sim, obrigado. Senhores deputados, tenho mais tempo para dar resposta. Tem a ver com as questões que têm a ver com o terminal das Portas do Cerco. Sim, há várias carreiras, tal como disse a senhora deputada Lei Cheng-yi também. Os 24 carreiras vão circular novamente no futuro no terminal. Então, estamos já a fazer um plano para resolver o problema, porque com os estudos sabemos que vamos manter algumas carreiras para facilitar a vida da população, porque temos que ter em conta com as condições de uso por parte dos utentes, ou seja, da população. Quanto às questões colocadas pela senhora deputada Chan Hong, no próximo ano, vamos começar com os trabalhos da zona norte da cidade, para os trabalhos sobre os semáforos. Na próxima fase, vamos então começar com os trabalhos do centro da cidade.
E, senhora deputada Lei Cheng-Yi, sobre o arrendamento da Praça de Ferreira Amaral, já concluiu o estudo e na próxima fase vamos fazer um planeamento. Ora, 40 e tal carreiras e depois com utentes, um número de utentes que excede 300 mil. Então, fizemos um planeamento para o desvio de algumas carreiras, nomeadamente naquele canal A, para ver se conseguimos aperfeiçoar esta via A, próximo do Hotel Lisboa, porque quando há muitas pessoas à espera e depois os autocarros entram para esses canais, depois há trânsito, congestionamento, já estamos a fazer planos para isto. Ora, quanto ao shuttle bus dos casinos, as 6 operadoras, sim, já estão a colaborar conosco e em novembro o número de shuttle bus para os postos fronteiriços é de 8.500. A frequência é de 8.500. E também as 6 operadoras têm vindo a colaborar com o governo e queremos então incentivar as operadoras para a utilização de autocarros elétricos, automáticos, digo, mais ou menos, ou elétricos, em 15% para aliviar a pressão das vias rodoviárias e em prol da proteção ambiental. E quanto às questões colocadas pelo Roy Johnson, quanto às táxis online, já temos esses táxis, que é táxis especiais, já estão legalizados e tendo em conta os estudos de Pequim e de Guangzhou, há indicadores de trânsito em cada... Há horas, por exemplo, um horário e um número de veículos em algumas zonas na hora de pico. E quanto também vamos tentar então criar um trânsito inteligente, trabalhar para isto, por exemplo, os canais de nível A, ou seja, as artérias principais, para ver estudos sobre a circulação de veículos nessas artérias principais. E de acordo com alguns estudos, com o aparecimento, com o funcionamento dos táxis online, o trânsito agravou em 20%. Há mais congestionamento, mas de qualquer maneira vamos ter em conta as práticas dos territórios e países vizinhos. Senhor Secretário. A sua presidência, senhores deputados, senhor secretário, quanto ao centro de arbitragem, não é obrigatório. Daí que nós não pensamos em ampliar o âmbito das funções deste centro, porque isto não quer dizer que com ampliação vamos então ter casos a serem tratados. Muitas pessoas se deslocam até ao centro fazendo perguntas, mas só que a negociação cabe à vontade de ambas as partes. Obrigado, Sr. Secretário. Só para complementar sobre uma base de dados sobre edifícios em crise de queda. Já fizemos uma vistoria e o relatório vai estar no nosso site e isso serve de base de dados. E esses edifícios em crise de queda, nós vamos... Há alguns que ainda não estão todos resolvidos, mas vamos pôr todos esses dados a pouco e pouco no nosso site. Por exemplo, este ano pusemos mais de 40 esses edifícios no nosso site e também avisamos o proprietário que tenha de fazer a reparação. E em relação ao armazém de depósito de combustíveis, sabemos que na Ilha Verde o funcionamento não é bom, mas dificilmente podemos encontrar um local melhor na Península de Macau. E na zona A também vamos ter
uma alta densidade populacional e, por isso, não é adequado criar esse depósito da zona A. E, por isso, sugerimos que, se na ilha artificial houver empresas de logísticas, talvez é mais adequado também dispor deste armazém de depósito de combustíveis. Mas, para além de um edifício de migração, não creio que tenhamos outro local. Mas vamos ter em conta a criação e que temos que resolver este problema. Em relação ao centro de saúde do Manduco, de facto, já demorou há bastante tempo. Já fizemos a cave, mas precisamos de mais tempo para efetuar a vistoria da parte da cave. Há algum problema da qualidade e já atrasamos bastante nessas obras e já emitimos uma multa à concessionária e o valor já atingiu 50% do valor das obras. Foi mais de 10 milhões de patacas. E, por isso, a fiscalização das obras, já temos os nossos mecanismos e, nos últimos anos, nós já emitimos mais de 10 multas e o valor total já atinge os 100 milhões. Se, de facto, o tempo demora, mas temos que fazer o nosso trabalho e emitir estas multas. E mais uma chega sobre o plano diretor em 2019. Vamos finalizar de acordo com o chefe executivo e agora estamos a abrir um concurso para a primeira fase e ainda vamos ter uma segunda fase. E na primeira fase é necessário conseguir atingir objetivos estipulados, nomeadamente no período, a duração das obras. E em relação às inundações em Kluane, nós vamos pensar neste assunto, como resolvê-lo, nomeadamente com portas, e que a população está muito atenta ao porto interior, mas em Kluane também há esse problema, porque também há zonas mais baixas em Kluane. E por isso também vamos trabalhar para essa questão. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputados, quanto à questão colocada pelo deputado Chan Hong sobre a redução de resíduos a partir da fonte e a curto prazo já demos várias medidas, ou seja, aquele regime de gestão de resíduos de construções, já lançamos uma consulta pública e no próximo ano prevemos a conclusão do processo legislativo. E quanto à cobrança de taxas, nós também, tendo em conta diferentes materiais de construção, vamos cobrar diferentes taxas. Quanto à questão da deputada Lei Cheng-yi, vamos também aperfeiçoar as condições de aterros, vamos reduzir a altura de sedimentação dos aterros. E nós também, através de materiais selecionados para estes aterros. Obrigada. Sim, gostaria de fazer um complemento sobre a questão de Hoyonsan e o terminal de Ilha Verde. Já há um terminal e vamos ter em conta as necessidades das deslocações da população. Vamos tentar, então, criar uma rede viária tendo em conta essas necessidades. Agora, quanto aos táxis especiais, tendo em conta o tufão, então, nove táxis foram inundadas. Agora, e há mais ou menos 3.000 calls, 3.000
chamadas telefónicas. E mais ou menos 30%, e sabemos que a procura é elevada e por isso é que decidimos no próximo ano lançar mais 100. Quanto à questão levantada pela senhora deputada Chan Hong sobre os estudantes que estão a estudar fora de Macau, quanto aos subsídios a atribuir, aos benefícios, sim, também ponderamos só, logo no início ponderamos só as necessidades dos estudantes de Macau, mas tendo em conta alguns fatores, então, quando os respectivos problemas estão resolvidos, então vou avançar com mais informações. Creio que ainda há algumas questões. Quanto à pérola do Oriente, estou-me a referir ao trânsito. Naturalmente, os nossos serviços também damos muita atenção àquela situação e, em tempo oportuno, vamos então divulgar as informações. Em relação a este sítio da Pérola do Oriente, não é uma questão simples. É uma questão que tem a ver com muitos serviços públicos. Outras questões, o deputado Robinson perguntou sobre os táxis. No futuro, sim, vamos ter então um regulamento de táxis e neste regulamento vai estar previsto os táxis, quem são os proprietários, etc. Se reúnem condições, podem ser taxistas, podem ser os proprietários. É uma lei, um regulamento a ser aplicado a todos e não meramente para uma empresa ou para um taxista. E este regulamento vai ser, a respectiva proposta de lei vai ser apresentada à Assembleia Legislativa e, na altura, vamos então ter oportunidade para discutir os pormenores. A deputada Lei Cheng-yi perguntou sobre o terreno em relação ao Parque Oceânico. Deputado Ma Chi-seng, se calhar tem que aí dizer duas palavras. Como é que vamos reter o nosso pessoal? Duas perguntas. Temos então trabalhadores suficientes e como é que vamos reter o pessoal qualificado? Se me perguntar se tenho o pessoal suficiente, não tenho grandes problemas, mas falta um pouco. Também não sei como é que sou capaz de reter o pessoal qualificado, mas tenho uma coisa que é certo, que a situação não é assim tão triste nem tão péssima. 11 diretores, qualquer um deles pode dizer e confirmar isto, porque nós comungamos do mesmo consenso. Das 9 até às 9 da manhã até 9 da noite, nós podemos então incomodar um ao outro. E durante o fim da semana, porque da segunda às 6, das 9 da manhã até 9 da noite. Podemos então trabalhar. Mas só que, de um modo geral, o trabalhador em geral pode então trabalhar até às 6, até às 7, mas muito raramente, durante o fim da semana, sábado ou domingo, a pedir o pessoal a trabalhar. Muito raramente, mas digo não. Mas também, de fato, já pedi 3 ou 4 diretores a trabalhar comigo durante o fim de semana. Mas também não acho que a vida é tão árdua. Mas também é normal, porque o trabalho é tanto, não é, Sr. Presidente? A deputada Wong, tem mais duas questões que aí não respondi. Eu já apontei. Se tem ou não uma medida para apoiar os jovens e a classe média na aquisição de imóvel. Bem, francamente, em relação aos jovens e da classe média, nós só temos 3 tipos de habitações, ou seja, habitação social, econômica e do setor privado. E quando apresentamos a proposta da lei para a revisão da lei da habitação econômica, então podemos ainda discutir, podemos então ponderar o seu conteúdo. E quanto a abertura de novo concurso público para a habitação, estamos agora a trabalhar procurando ter mais frações na Zona A e também na Avenida Vailon.
Só que nós somos confiantes. O que foi dito pelo chefe do executivo, nós somos capazes ainda de realizar um concurso público para habitação econômica. Eu respondi tudo, não, senhor presidente. Mais alguma pergunta que deixei atrás? Não. Mas o quê? O meu colega disse-me que parece que não respondeu à questão da comissão sobre a graduação, a lista de espera. Já não me lembro. Será que é possível adiantar algo mais? O deputado Leiting que perguntou em relação à habitação econômica, qual é o rumo a seguir na altura da apresentação da respectiva proposta de lei. Neste hemiciclo podemos então avançar com os pormenores, mas creio que já deve conhecer as minhas ideias. Senhor Presidente, creio que já respondi tudo. Já respondeu sobre os sacos plásticos. O senhor secretário faltou alguma questão que não respondeu? Aos próprios deputados se ainda há alguma pergunta que não respondi. Não vale a pena. Vamos hoje acabar mais cedo a reunião. Se já respondeu a todas as perguntas, também ainda temos mais 15 colegas para amanhã. 12. Talvez amanhã ainda vamos ter mais. Cerca de 15. Em princípio, amanhã ainda temos tempo para o senhor secretário responder. Então, vamos hoje acabar a reunião um bocadinho mais cedo. Dou por terminada a reunião de hoje. Muito obrigado ao senhor secretário e os seus colaboradores.